Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Arquétipo na Prática. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da bruxa. Ai, como eu amo esse arquétipo! Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o lado luz desse arquétipo, o lado sombra desse arquétipo. Ainda temos nosso arquétipo da árvore aqui, ó, bola de pilates que eu acabei de fazer o exercício da manhã. Então vamos sentar aqui nesse sofazinho pra gente falar do arquétipo da bruxa. Como eu tava com saudade de fazer vídeos assim, sem roteiros, né? Só deixando fluir aí sobre cada arquétipo. E o arquétipo da bruxa é um arquétipo que eu gosto muito, porque eu me identifico muito com o arquétipo da bruxa. De fato, me sinto uma bruxa e falo várias vezes que em outras vidas, com certeza, eu fui queimada numa fogueira, porque eu sou aquela difícil de ser domesticada, é muito difícil colocar uma bruxa dentro de uma caixa, é muito difícil ditar regras para uma bruxa, porque a bruxa é um arquétipo que meio que caga para todas as regras, né? Não é um arquétipo assim de rebeldia, ai, não pode matar, vou sair matando, não pode parar em sinal vermelho, vou passar em sinal vermelho. Não é nesse tipo de regras, mas tem regras que elas limitam a sociedade, né? Tem regras, tem jeitos de viver, padrões que são criados que acabam limitando essa essência livre que uma bruxa tem. Então a bruxa, ela tem muito forte e muito uma necessidade de liberdade. Liberdade para ser quem ela é, liberdade não só em questão de tomada de decisões, mas liberdade com o próprio corpo, liberdade com a sexualidade dela. Uma bruxa, ela é uma mulher, vou falar sentido gênero mulher, né? Mesmo, que tem muita conexão com o feminino e ela tem muita conexão com o próprio corpo, ela tem muita conexão com a natureza. Você sempre vai ver uma bruxa muito conectada à mata, às plantas, né, ao elemento fogo, ao elemento água, porque a bruxa, ela se sente parte da natureza e ela é aquela que domina também sobre a natureza. O arquétipo da bruxa está muito conectado com independência, e no sentido independência, tá? Não é no sentido independência que as pessoas pensam, o dinheiro, que tem todas as coisas. Não, a independência da bruxa é de um lugar muito mais profundo. Se você soltar uma bruxa no meio da selva, ela sabe se virar. Ela não se amedronta com as situações. Ela sempre sabe que ela está exatamente onde ela deveria estar, e se ela está naquele lugar é porque ela dá conta de resolver o que precisa resolver, de sair de lá ou de fazer o que precisa fazer. Ela acredita nela. Antes de olhar para as circunstâncias, antes de olhar para a situação, ela olha para aquilo que tem dentro dela. A bruxa, ela tem um saber ancestral, ela tem uma conexão tão forte com o divino, com a intuição, com algo muito maior e muito mais elevado, que ela não se deixa levar pelas situações. Por quê? Porque ela depende dela mesma. Ela não confia no dinheiro, ela não confia de repente em alguém para salvar ela de uma situação. Ela confia no conhecimento, na força que existe dentro dela. Eu tô procurando a palavra que tá aqui, querendo assim sair, mas não sai, né? Então, o arquétipo da bruxa é um arquétipo que vai muito além de tudo aquilo que os nossos olhos podem ver, tá? É um saber ancestral, é uma conexão com o feminino, é uma conexão com a alma. A vida de uma bruxa é uma vida muito desafiadora. Por quê? Porque é difícil de entender uma bruxa e uma bruxa não faz questão de se fazer entender. Então ela toma decisões que na cabeça das pessoas padronizadas não faz sentido. Então as pessoas ficam olhando para aquela mulher como louca, né? A mulher que ela é livre demais, a mulher que ela é dona de si,
a mulher que confia no próprio feeling, no próprio taco, a mulher que não pode ser colocada numa caixa, que não pode ser dominada, que não dá pra você ditar regras pra uma mulher, geralmente ela é vista como louca, a louca da sociedade, né? E eu me sinto um pouco assim, e por isso eu tenho muita conexão com esse arquétipo. Então toda vez que você se conectar com esse arquétipo, você vai se sentir confiando muito mais em você, no seu feeling, na sua intuição, no seu próprio taco, do que no que as pessoas estão dizendo, tá? A mulher bruxa, ela não tem medo de não seguir padrões. Ela não tem medo do que pode acontecer com ela, porque ela não é dominada pelo medo. Ela, inclusive, não é dominada, né? Ela tem autodomínio. Ela conhece o próprio corpo. Geralmente, uma mulher que se conecta com o arquétipo bruxa é uma mulher que não vai se conectar com pílulas anticoncepcionais, ela sabe exatamente quando ela tá ovulando, ela sente o seu ciclo menstrual, ela observa o seu corpo, ela observa os seus pensamentos, ela pratica muito o autoconhecimento, ela tem um conhecimento de si muito elevado e por isso que ela confia mais nela do que nos outros. É por isso que dentro de uma situação, uma bruxa sabe que ela dá conta de sair daquela situação, não é porque a situação é fácil ou não é por conta da situação, é por conta dela. Ela conhece o seu próprio corpo, ela conhece quem ela conhece os seus instintos, né? Ela conhece os seus poderes, ela conhece também as suas limitações e ela conhece inclusive a sua capacidade de transcender as suas limitações. Então, toda vez que você se conecta com o arquétipo bruxa, você está se conectando muito fortemente com a sua intuição. Você está se conectando muito fortemente com o feminino que habita em você, uma necessidade de se cuidar e não uma necessidade de vaidade. Não que a vaidade seja um problema, não existe problema nenhum em você passar um creme no rosto, em você cuidar do cabelo, você cuidar das suas unhas, tá? Não é sobre isso, tá? Mas é uma necessidade, ela vai brilhar e ela vai exalar beleza, não porque ela vai estar, de repente, com batom vermelho. Ela pode tranquilamente passar um batom vermelho, mas a beleza dela é um exalar da alma, tá? É uma beleza conectada com essa liberdade, sabe? É uma pessoa que as pessoas temem, mas ao mesmo tempo elas admiram, porque elas gostariam de ser como essa bruxa. Livres como essa bruxa, independentes como essa bruxa, aonde ninguém consegue amedrontar essa bruxa porque ela não tem medo de ser queimada numa fogueira, ela não tem medo de expressar sua opinião, ela não tem medo de pensar diferente, ela não tem medo de ser exatamente quem ela é. Então, o arquétipo bruxa tá conectado com a independência, com a intuição, com o feminino e também com um senso de autenticidade, tá? Para você que precisa manifestar autenticidade, para você que precisa se conectar com a essência do seu ser, não aquilo que a sua mente foi programada para você ser. Antes da gente começar a praticar o autoconhecimento, a gente vem repetindo uma vida que nos foi ensinada. Então, case, tenha filhos, procure um trabalho de carteira assinada, trabalhe por muitos anos nessa empresa até você se aposentar, vá viver a vida, desfrutar a vida só quando você se aposentar. De repente você nem vai ter tanta vitalidade assim, mas é só lá que você vai poder desfrutar da vida. E toda vez que você cria uma vida fora desses padrões que você foi ensinada, né? Quem goza é o homem, quem se satisfaz sexualmente é o homem. Toda vez que você segue essas doutrinas, né? De ser a mulher que cuida da casa, só você lava, só você cozinha, só você passa. A bruxa, ela rejeita, ela caga para todas essas regras. Não tá para nascer quem vai dizer como uma bruxa deve viver e o que deixa uma bruxa feliz. Então ela tem sim uma conexão com o arquétipo do rebelde, mas não é um rebelde desse rebelde eu vou passar no sinal vermelho porque eu posso todas as coisas. Não é esse rebelde. É esse rebelde que questiona. É esse rebelde que não aceita que as coisas tenham que ser desse jeito. Por que tem que ser desse jeito? Então toda vez que você se conectar com o arquétipo da bruxa, você vai questionar as coisas. Por que tem que ser assim? Porque você quer uma vida autêntica.
Então, para quem tá vivendo o início de um despertar da consciência, né? O meu despertar começou há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei a questionar tudo, por que que as coisas tinham que ser desse jeito. Tanto que hoje eu vivo um estilo de vida totalmente diferente do que me ensinaram, né? Então, na minha família tem muita gente que prestou concurso público e eu não busquei por esse viés de estabilidade. Hoje vocês viram, né? Era 11 horas da manhã, passei a manhã inteira, já meditei, já me conectei com os cristais, já fiz pilates em casa, já fiz o meu ritual aí da manhã, que é importante para mim me regar, né? Para cuidar de mim. Escolhi ter uma vida onde eu tenha liberdade para viajar, para acordar a hora que eu quero. Já tem mais de um ano que eu não uso despertador, então eu deixo meu corpo dormir até a hora que ele quer, não quero nenhum barulho interrompendo o meu sono. Foi um estilo de vida que eu escolhi viver, né? Eu busco me alimentar com coisas da natureza, com coisas da terra, então eu como fruta todos os dias, porque eu decidi me conectar com essa vida, com essa essência que é muito maior do que esses padrões que nos foram ensinados, né? Essa coisa mental, racional, que é muito importante, porém não é tudo que existe. Então a bruxa, ela geralmente vai ter um estilo de vida muito diferente do que esse padrão social, né? Esse padrão imposto pela sociedade. Ela é livre, ela se sente bem com o seu próprio corpo, ela se sente bem com as suas curvas, ela vai se conectar muito com os elementos da natureza, cristais, com o elemento água, com as plantas. Eu me lembro que com 16 anos mais ou menos, não tinha ninguém na minha família, não tem até hoje, né? Que gosta. Eu tenho uma prima que gosta de tarô e bruxas e tudo mais, mas ela mora em outro estado. E eu me lembro de muito nova, né? De ninguém nunca ter me apresentado isso. Eu sempre me conectando com cristais, com bruxas. Eu tinha vários livros de plantas. Eu fazia banhos com as plantas, a junção das plantas. E tudo isso era considerado meio demoníaco, né? Algum tempo atrás. E na verdade, tudo que as bruxas manuseiam, toda a alquimia que a bruxa faz, né, toda a magia, ela envolve os elementos da natureza. Ela envolve o fogo, ela envolve as plantas, né, a medicina das plantas, envolve a água, envolve o incenso, né, o elemento ar. E eu me lembro de estar muito conectado com isso. E eu sinto que todas as mulheres têm esse saber, essa intuição, essa conexão com o feminino, esse lado bruxa dentro de si. Só que com tantas regras e tantos padrões e tantos tenquês e tanto o jeito certo de viver, a gente vai se desconectando disso com o passar do tempo, né? Então eu diria que o início do meu despertar, que começou 7 anos atrás, me ajudou muito a me conectar com esse arquétipo da bruxa, me reconectar, na verdade, né? Que lá na adolescência eu tinha muito forte essa conexão. Então eu voltei a entrar em contato com o tarô. Então, para você que tem esse contato terapêutico, esse contato místico, que trabalha, né, com terapias holísticas, eu não faço leitura de tarô para fora, mas eu tenho um canal de tarô. Então, para você, né, que trabalha com isso, que é terapeuta holística, o arquétipo da bruxa é um arquétipo que vai te ajudar muito, porque esse é um trabalho que a gente precisa de intuição. Às vezes as cartas dizem uma coisa, mas a sua intuição te dá um insight para você interpretar de uma outra forma. Quando você atende um paciente, né, como terapeuta, ele te traz uma história e você muitas vezes não vai interpretar essa história de uma forma racional. Você precisa intuir o que está acontecendo. Então, muitos atendimentos de Theta Healing que eu fiz, eu consegui enxergar as coisas de um outro ângulo, mas de um viés bastante intuitivo. Então a bruxa, ela precisa, né, principalmente para quem trabalha com terapias holísticas, precisa desse viés mais intuitivo, né? Uma alma que lê a outra alma. E muitas vezes essa alma que se apresenta pra gente, ela não diz com palavras o que precisa ser dito, né? E só essa conexão com a alma pode acessar essa outra alma que não consegue muitas vezes expressar com palavras, né? E a gente se conecta, essa frequência que a gente vive faz com que a gente entenda o que o outro quer nos dizer, às vezes sem abrir a boca. Então, o arquétipo da bruxa, eu diria que é um arquétipo muito poderoso, mas é um poder que tá dentro, assim, é reconhecer o seu poder interior,
E desde que eu decidi me conectar com esse arquétipo, né, e viver essa vida mais livre, que é o fundamento do arquétipo da bruxa, a liberdade, foi quando eu desapeguei dos comprimidos anticoncepcionais. Então eu recuso, né, me recuso colocar qualquer tipo de hormônio para dentro do meu corpo. Eu sei exatamente quando eu tô fértil, eu sei exatamente quando eu tô ovulando. Eu sinto quando uma dor de cabeça é porque a minha menstruação vai vir. Às vezes eu tô numa situação que parece desafiadora e eu olho para aquilo e eu sinto, isso aqui vai agregar valor na minha vida. Isso aqui vai me ensinar alguma coisa que eu preciso aprender com essa situação exatamente do jeito que ela se apresenta para mim. Então a bruxa, viver o arquétipo da bruxa é você confiar muito mais em você, nos seus instintos, na sua intuição, nos seus saberes, no seu conhecimento, na sua trajetória, na sua caminhada, naquilo que você sente, naquilo que você vê, do que no que os outros veem, do que na forma com que as pessoas veem aquela situação. É não se fazer entender, é não ficar se explicando para os outros, é viver uma vida única, uma vida que faz sentido para você. Então eu diria que é um arquétipo muito bom para quem precisa se conectar com a própria verdade, quem deseja desapegar da verdade imposta pela sociedade e conhecer a sua própria verdade. É um arquétipo muito bom para isso. Um arquétipo para quem deseja se autoconhecer. Conhecer o corpo, quando o corpo pede descanso e quando é só preguiça e autossabotagem. Conhecer o seu humor, entender quando é o seu tempo de ficar quieta e quando é o seu tempo de estar com as pessoas, conversando e trocando. Eu sei exatamente quando eu posso estar com as pessoas em comunhão, conversando, e quando é o meu tempo. Não, Daniela, você não vai sair porque você precisa ficar quieta, você precisa se recolher. Então o arquétipo da bruxa, ele traz pra gente, ou ela traz pra gente, essa conexão com o presente, né? Essa conexão com o ser, essa conexão com a alma e essa conexão principalmente com a liberdade. Liberdade para você ser quem você é e não quem as pessoas gostariam que você fosse, tá? Então, para você que deseja, eu diria, presença, qualidade de vida, bem-estar, autoconhecimento, liberdade, intuição, autenticidade, equilíbrio, porque a bruxa a gente vive numa era, né, de produtividade, trabalho, seja produtivo, acorde 5 horas da manhã. Eu já vivi muito isso, né? Já passei mais de um ano acordando 4h30, 15 para as 5 da manhã e lendo não sei quantos livros e fazendo não sei quantos cursos. Eu não quero mais essa vida para mim, entende? Eu prefiro ler um livro e aquele livro, entender o que aquele livro tá me dizendo. Eu prefiro assistir um vídeo e entender e aplicar aquele vídeo, fazer um curso, entender aquele curso e aplicar aquele curso, do que dizer que eu fiz um monte de coisas e não aprofundei nada. Então a bruxa é um arquétipo de muita profundidade, e para você que está imerso nessa vida louca moderna, né, da produtividade, faça, aconteça e sabe, esse arquétipo ele tende a te tirar um pouco disso e te conectar com o equilíbrio, com uma vida mais equilibrada. É um arquétipo que vai te esvaziar dos excessos de coisas. Então, e também é um arquétipo de feminino, mas um feminino saudável, não é aquele feminino de eu quero estar acima do masculino. É um feminino que caminha lado a lado com o masculino. Então, por exemplo, eu na minha casa, eu faço as coisas da casa, mas eu não tenho aquela conexão de Eva, né? Da mulher submissa, da mulher que faz tudo no lar. Meu marido bota roupa pra lavar, meu marido também estende roupa, meu marido também cozinha. Ontem eu tava aqui no escritório gravando, eu cheguei, ele já tinha varrido a casa, né? Meu marido lava a louça. Então aqui a gente não é uma questão na minha casa, os afazeres, porque os dois moram aqui. Então é obrigação dos dois manter a casa limpa, organizada, porque não tem ninguém servindo ninguém aqui, né? A bruxa, ela não aceita esse lugar de que ela serve. Ela tem totalmente uma desconexão aí
com essa questão do machismo, do patriarcado, ela vai renunciar, ela vai renegar. Então isso pode causar um certo atrito dentro de um lar onde existe, de repente, pessoas machistas. Eu não vou dizer homens machistas, porque o machismo é algo que também está na mulher. Quantas mulheres aí condenando o jeito que outras mulheres se vestem? Quantas mulheres aí condenando quantos homens uma mulher deve transar ou não? Isso é uma escolha da mulher. Se ela quiser transar com 3, com 5, com 10, o corpo é dela, o órgão sexual é dela e ela é livre para tomar as decisões na vida dela de com quantas pessoas ela escolhe se relacionar. E as pessoas precisam sim respeitar isso. Mas tem muitas mulheres que condenam essas outras mulheres. Tem mulheres que condenam as mulheres que não querem fazer todas as coisas da casa. Talvez por algumas mulheres eu seja uma mulher mal vista. Como assim? Não é só você que cuida da casa. Como assim o teu marido também estende roupa? Como assim o teu? Hoje eu acordei e a roupa já estava estendida. Como começou a chover, eu fui lá e recolhi. Então, como assim o seu marido faz? Esse não é o papel do homem. Tem mulheres que até hoje pensam dessa forma. Então, quando eu falo pessoas machistas, eu estou falando num geral, porque o machismo é uma coisa que tá tanto na mente do homem como na mente da mulher, né? Então, existe uma probabilidade, quando você se conecta com esse arquétipo, de você renunciar e rejeitar um pouco esse machismo que está arraigado na sociedade. Por quê? Porque você quer ser livre, você quer ser independente, você é dona do seu próprio corpo, você é dona dos seus pensamentos, você é dona da sua vida, você escolhe como você quer viver e você não vai aceitar alguém cagando regra para você. Você não vai aceitar alguém ditando como a sua vida deve ser. Porque a bruxa, ela tem como princípio liberdade. Liberdade para andar na mata, liberdade para viver dentro do corpo que ela escolhe viver, liberdade para usar o cabelo do jeito que ela quiser, liberdade para usar um salto, um batom vermelho ou para simplesmente andar descalço. Liberdade para se conectar e tem muito isso a bruxa, tá? Ela não é um padrão. Hoje talvez ela esteja de batom vermelho e salto alto e penteado no cabelo. Amanhã você pode ver a mesma pessoa que estava de salto alto ontem andando descalço com vestido solto e querendo ficar confortável. Ela não tem um estilo bem definido. Não necessariamente uma bruxa anda com uma roupa bem riponga ou com pé descalço sempre e um japamala no pescoço. Não, uma bruxa ela pode simplesmente colocar um salto, uma calça de couro, um batom vermelho, fazer um penteado e ir. Assim como ela pode se andar mais solta. Não existe um padrão, né? E por conta de ego também, de um reino mental, as pessoas acham que o fato de ir para a espiritualidade, né, de se conectar com a espiritualidade, naturalmente você precisa acender incenso, usar roupa branca, usar roupa mais larga. E não obrigatoriamente precisa ser desse jeito. Às vezes eu tô com muita vontade de me arrumar e me sentir bonita, eu vou lá, eu boto um salto, eu me arrumo e também, às vezes, eu quero estar mais solta, como hoje. Vim aqui gravar um vídeo mais solto junto com vocês. E faço unha também e boto cílios e me sinto livre, tá? Livre, uma bruxa livre. Liberdade é um fator importante pra mim. Então, pode acontecer de um atrito aí quando você se conecta com esse arquétipo com relação a essa questão do patriarcado, né? Dessa questão da mulher. Você quebrando algumas regras na sua vida, você pensando fora da caixa, você mudando sua forma de trabalhar, mudando a sua rotina, mudando a sua alimentação. Então, é um arquétipo que pode gerar muitas mudanças na sua vida, tá? Lado sombra desse arquétipo. Existe uma possibilidade de você romantizar as coisas e viver num mundo paralelo e esquecendo que você tá num arquétipo terra. Já falei muito desse arquétipo aqui. O arquétipo terra é um arquétipo que exige ação, é um arquétipo que exige movimento, é um arquétipo que exige também uma certa estratégia, exige constância, tá? E você pode muitas vezes ficar nesse mundinho paralelo de só dos banhos, do autocuidado e esquecer que aqui as coisas funcionam, tem um dinheiro como moeda de troca, tá? E tem coisas que precisam ser feitas pra gente manifestar aqui na Terra, tá? Então, existe uma possibilidade de você ficar aí muito nesse mundo místico,
muito nesse mundo de só medito, tá? E não faço acontecer. Eu já falei pra vocês que eu já vivi um tempo nesse lugar onde eu queria que as coisas acontecessem, mas eu passava o dia só meditando, né? E não dá. Tem que se juntar os 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Ar e água é o que eu falo no curso Lei da Atração, que é um bônus do curso Arquétipos para Enriquecer, que é a junção dos 4 elementos da natureza. Tem que passar na terra. Terra é o quê? É corpo. Terra é movimento. Terra é ação. Sem o elemento terra, que é a ação, o movimento, o compromisso, não tem manifestação, tá? Mas tirando isso, é um excelente arquétipo para conexão com a independência, com a liberdade, para confiar em si mesmo. É um arquétipo de muita autoconfiança. Ela confia muito mais nela do que na opinião dos outros. Ela confia muito mais no querer, no saber dela, nos saberes ancestrais, do que naquilo que começaram a falar ontem, tá? Então ela vai... ela tem um senso crítico. Ela não é Maria vai com as outras. Ela não se deixa levar por aquilo que os outros pensam. Ela é muito, muito autêntica, tá? Então o arquétipo bruxa é um arquétipo de muita autenticidade, mas acima de tudo, equilíbrio. Se você tá numa fase daquela manifestação power, não preciso estudar, preciso fazer curso, preciso ler muitos livros, preciso criar e fazer, esse é um arquétipo que vai te tirar disso, tá? Ele vai trazer um equilíbrio pra sua vida. Então, se você tá nessa fase da vida, não ativa esse arquétipo, porque ele vai dar uma mornada aí no seu senso de ação e fazer acontecer, tá bom? Bom, gente, hoje é o que eu tenho pra vocês com relação a esse arquétipo da bruxa, tá? Pra você que precisa dessa intuição e todos esses tópicos, esse arquétipo vai te ajudar nesse sentido. Se você gosta de vídeos assim, clique em gostei, que é uma forma de eu saber, tá? Que eu trago um arquétipo específico, falo do lado luz e sombra. Se inscreve aqui nesse canal, que teremos muitos outros vídeos de arquétipos por aqui. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos.